Miguel, o longo braço da influência das ideias de Donald Trump parece manifestar-se de muitas formas. Queria-te perguntar se não é um pouco isso que estamos a assistir com esta iniciativa do Governo, que foi no primeiro Conselho de Ministros, a prioridade do Governo foi a revisão da lei da nacionalidade e uma série de restrições relacionadas com isso, nomeadamente sobre o agrupamento e reagrupamento familiar de imigrantes e, alegadamente, com o intuito de colocar travões adicionais à imigração. Como é que olhas para este conjunto de decisões? Primeiro, eu achei espantoso que a primeira reunião do Conselho de Ministros não fosse exatamente sobre a reunião da NATO. O país vai se comprometer com este dinheiro todo e os ministros não são consultados? Não, é extraordinário. Em relação à imigração, e o debate hoje no Parlamento mostrou que tínhamos, por um lado, o ministro Leitão Amaro a dizer: chega, isto é a vossa proposta, votem connosco. E o outro a dizer: não, isso não chega, isso para nós não é suficiente. Ponham-nos a governar e vão ver como é que é. Agora que o Governo está a tentar seduzir a extrema-direita convencida que a mete ao bolso, está. Boa sorte, digo eu. Em relação aos imigrantes, boa sorte também, porque eu não sei como é que o país funciona sem eles. E a Confederação da Indústria já o disse. Não sei como é que funciona a restauração, como é que funciona a saúde, como é que funciona a agricultura, como é que funciona a construção civil. Mas hoje também ouvimos no Parlamento preocupação com o número de imigrantes que têm procurado Portugal para trabalhar, que quadruplicou desde 2017. Porque o mercado os chama. Os portugueses não querem trabalhar, trabalham eles. Agora, em relação à lei da nacionalidade, o que eles querem fazer é absolutamente extraordinário. Primeiro é assim, querem agravá-la. Eu não sou contra a facilitação da nacionalidade portuguesa. Acho que a nacionalidade vale alguma coisa. Tudo bem. Agora, vão agravar as condições para o imigrante pobre. Porque o imigrante rico, que é os judeus safarditas que vêm à conta dos 500 anos de expulsão, ou os vistos Gold, como o Abramovich e outros da máfia russa, e não só, e os dos vistos Gold, esse não tem que esperar. Põe lá 500 milhões em Portugal e acabou. Mas talvez para equacionar isto junto dos nossos espectadores, Miguel, talvez valha a pena explicar, por exemplo, que deixa de ser atribuída à nacionalidade portuguesa automática a alguém uma criança que nasce em Portugal. É outro dos casos. Deixa de ser atribuído automaticamente se um dos progenitores dessa criança for português, se o outro for estrangeiro. E não estiver cá há mais de 2 anos. O que significa que só ao fim de 2 anos de uma criança que nasce em Portugal e que seja, eventualmente, filha de um português e de uma cidadã de outro país, essa criança tem que esperar 2 anos até deixar de ser apátrida. É o fim do jus soli que Trump está a fazer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, tal como Portugal, sempre privilegiaram o jus soli, que é o direito do lugar onde se nasceu que dá nacionalidade. E nós estamos a agravar isso. Agora, para mim, a medida mais grave é aquela que diz que um naturalizado estrangeiro, naturalizou-se português, que seja condenado a mais de 5 anos, que é prisão efetiva, perde a nacionalidade. Isto é completamente inconstitucional, Alberto. Completamente inconstitucional. É o que está a fazer, com pena acessória. É uma parte daquilo que está a fazer Donald Trump nos Estados Unidos. O Trump ainda está a fazer pior, mas se nós não temos cuidado, acabamos a imitá-lo. Agora, porquê é que isto é inconstitucional? Porque tu adquires a nacionalidade portuguesa e passas a ser português com os mesmíssimos direitos e obrigações do português de origem. E, portanto, tu não podes ser português de segunda se fores condenado a 5 anos e dizes: olha, deixaste de ser português, vai-te embora. Isto não só é uma discriminação, como é inconstitucional. Não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Há portugueses. Eu ouvi André Ventura, ouvimos todos André Ventura hoje no Parlamento dizer, com gestos veementes, que o sangue português não se compra. Ai, meu Deus. Pobre, pronto, deixemos as questões sanguíneas. Ele está muito sanguíneo, de facto. Se fosse ele, tinha cuidado, porque ele está exaltado demais. Isto era uma referência aos vistos Gold, presumia eu, mas que ficam isentos destas restrições todas porque trazem dinheiro. Tu ouviste dizer isso? Ouvi. Eu ouvi os outros, eu não ouvi, mas se disse, ok, gostaria de ouvir dizer isso. Que o só para as pessoas terem uma ideia não de que se paga, estamos não a se falar. compra. Só para terem uma ideia de que estamos a falar. Em 2023, que é o último ano, 2024, que há números, houve 43.300 requerentes de nacionalidade portuguesa. Requerentes não, a quem foi atribuída a nacionalidade. Naturalizaram-se. Desses, 18.000 são judeus safarditas. Não falam uma palavra de português. Não sabem nada de Portugal. E não vivem nem trabalham cá. Não vivem nem trabalham cá, mas podem viver, podem trabalhar, podem trazer os capitais e podem ter o passaporte europeu a partir daqui. Última questão, o repatriamento familiar.
que o governo também quer tornar difícil. Vai ser preciso esperar não sei quantos anos, depois a mulher ou o marido ou o filho que venha ou o pai que venha tem que fazer uma espécie de teste de integração em Portugal, etc. Eu digo só uma coisa, o repatriamento familiar faz parte da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, foi reconhecido pela União Europeia como um direito dos imigrantes. E em grande parte, graças aos imigrantes portugueses na Europa nas décadas de 60 e 70 do século passado. Imagine-se o que era aquela gente que foi para ali por razões de miséria, como os que vêm para cá, trabalhar e não poder ver mais a mulher, o filho, o pai, o irmão. O irmão não tem direito, mas a mulher e o filho viverem como solteirões à força. Que direito é este? Que raio de humanismo é este? Eu ouvi o governo falar em humanismo, as pessoas não pensam. Parece que os imigrantes são os nossos inimigos. E não. São aqueles que nos estão a ajudar a conseguir crescer 2% ao ano. Sem eles não crescemos. Chegamos ao fim do nosso tempo, Miguel.